Bom, vamos aqui à análise do romance Inocência, do Visconde de Toné. É um romance que vocês podem ver já é na parte final do romantismo, em 1872. Já é considerado uma obra de transição também para o realismo, tem final trágico, é um romance da linha sertanista. Alguns até chamam, né, uma espécie assim de Romeu e Julieta do sertão. Então ele é um romance narrado em terceira pessoa. Repare em capítulo 1, o sertão e o sertanejo. Ou seja, como diz o título aqui, começa a focalizar o sertão, aquela parte mais ali sul-oriental, né, da província de Mato Grosso. Vai focalizar exatamente ali a vila de Santana da Paranaíba, que vai ser o local onde vão acontecer as ações. E detalhe, né, nessa época que sertão é chamado o local desconhecido. Então ali a gente está entrando num local desconhecido, né, para grande parte da população. Reparem, confinam os territórios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E aí, eu vou poupar aqui vocês, né, mas tem aquela questão toda das famosas descrições da natureza, que são bem próprias do romantismo, aquela questão de cor local, que o próprio Machado de Assis, né, diz que as obras fazem sempre esse apelo para a cor local. E claro que nesse sertão, nesse local desconhecido, tu vai caminhando ali horas, horas, dias inteiros sem tu ver nenhuma pessoa, nenhuma morada, nada. Até que, claro, que o narrador vai focalizar a casa de um dos personagens ali, que é o Pereira, o João Pereira, que é pai da Inocência, que é uma menina, né? Ó, ali começa o sertão chamado Bruto. Bruto, ou seja, horas e horas sem ver alguém. E aí o capítulo 2, o viajante, ele vai mostrar o dia 15 de julho de 1860 era dia claro. Então a gente está em 1860, no interior aí, né, do Mato Grosso, da província do Mato Grosso, certo? Estamos no século XIX. E agora aparece um grande personagem do livro que é o Cirino. E o Cirino é aquele personagem que tem ali uns 25 anos, dá a ideia de ser um cara assim inteligente, trajava a mineira, a moda mineira, e parecia como realmente era morador daquela localidade. E aí o Cirino, ele começa a puxar papo com quem? Com o Pereira, que é o pai da Inocência. E o Pereira, que já gosta de puxar conversa, prosear, e aí eles vão conversando. O Cirino pergunta se o Pereira é ali de Minas Gerais. Ele diz: Gerais, se me faz favor, batizei-me em Vassouras, mas sou mineiro da Gema. Reparem, né? A gente está nesse local onde confinam os territórios de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então o Pereira, o pai da Inocência, já diz: sou mineiro da Gema. E aí o Pereira pergunta, né, se o Cirino também ali é de Minas, porque lembrem, ele está trajando a moda mineira, mas o Cirino diz que não, ó. Sou caipira de São Paulo, nasci na vila de Casa Branca, mas fui criado em Ouro Preto. E aí, claro, né, que o Pereira acaba dizendo que mora ali perto e que se o Cirino está ali buscando pouso, aquela questão assim toda de buscar um local para dormir, o Cirino pode ficar na casa dele sem problema nenhum. O Pereira é tipo bom anfitrião. E o Cirino aceita, porque, enfim, ele está precisando mesmo, né? Só que aí o Pereira já diz: olha, a minha casa é humilde, a minha comida é muito simples. O Cirino diz: não, não tem problema nenhum. E aí o Pereira ele conta um pouco da vida dele, né? É o Martinho dos Santos Pereira. Ele acaba dizendo que tem 7 irmãos, mas cada um tomou um rumo diferente, ele nem sabe bem o que está acontecendo com eles. E aí a esposa morreu, né? A gente vai ver que ele é o pai que cria ali a Inocência sozinho, né? É claro que ele tem ali uma criada, né? Vendi minha lojinha de ferragens e internei-me até cá com 3 escravos. Há 12 anos que moro nestes socavões. Reparem, né, que ele está ali morando há 12 anos já. E aí o Cirino, ele acaba dizendo, né, que ele não é doutor formado em medicina. Mas ele diz, né, que anda no sertão curando, né, curando aquelas dores de cabeça, as feridas das pessoas, as sezões, como eles chamam. E aí o Pereira pergunta: a voz Messê é doutor? Não é? E aí o Cirino diz: sim, sou doutor, né? Enfim, tirei carta de farmácia. Só que ele não é aquele formado em medicina, a gente sabe, né? Mas ali ele vai curando as pessoas segundo os ensinamentos de livros.
enfim, então ele tirou carta de farmácia. E aí o Pereira já via aquilo ali como um bom presságio, por quê? Porque ele tem a filha dele, Inocência, que está doente, que está com essas dores de cabeça há muito tempo. Então o Pereira diz, ó, tu veio na hora certa. Eu estou com uma menina doente de maleitas, a minha filha. E aí o Cirino pergunta, né, há quantos dias apareceu o tremor de frio? Perguntou o intitulado doutor, né? Aí o Pereira diz, faz hoje, salvo engano, uns 10 dias. E aí o Cirino, ele abre o jogo realmente. O Cirino diz, olha, eu tenho uma dívida de jogo, é uma dívida sagrada, eu tenho que pagar, né? Então eu tô, tipo, aqui no sertão para atender muita gente, mesmo que eu ganhe pouco, mas atender muita gente para pagar essa dívida de honra, essa dívida de jogo. E aí o Pereira já fica aqui, né, com o pé atrás. O Pereira acaba dizendo, olha, vício de jogo é ruim, repare, vício de jogo, vício de mulher é ruim. E o Pereira vai fazer aquilo que a gente chama de prolepse, ou seja, basicamente uma antecipação do que vai acontecer. Reparem o que ele diz. Por causa desse vício do jogo e das mulheres, é que as cruzes nascem à beira das estradas, é por isso que tem muita morte aí. Isso aqui, na verdade, é uma prolepse, né, do que vai acontecer mais adiante, tá? Bom, então eles chegam até a casa do Pereira, e aí o narrador, né, em terceira pessoa, ele vem para explicar mais agora sobre o nosso personagem, o Cirino, né? Antes, porém, de nela penetrarmos, ou seja, antes de penetrarmos na casa do Pereira, digamos quem era aquele mancebo de uns 25 anos, trajando a moda mineira, que se diz, né, do interior de São Paulo, que viajava ornado do pomposo título de doutor. E aí a gente cai no capítulo 2, ó, reparem ali, ó, o doutor. E a gente fica sabendo então que o Cirino nasceu ali na província de São Paulo. O pai dele já se intitulava boticário, vendia tipo ali as drogas, né? Drogas no sentido mais farmacêutico. Em localidade pequena, de simples boticário a médico, não há mais que um passo. Então essa jogada, né? Pô, tu é boticário, já está sendo chamado de doutor ali, tu não vai nem fazer faculdade, né? Tu tá ali curando as pessoas, então tu é doutor. Então é basicamente isso que acontece quase que pro pai do Cirino e pro Cirino agora. E o Cirino aos poucos, né? Ele vai ali receitando, aí ele acaba se matriculando, né? Com aquela questão toda de tirar uma carta de boticário. E aí o que, que ele faz? Ele vai viajando agora pelos sertões ali, medicando, sangrando. Contém Chernovis. Chernovis aqui é uma referência àqueles manuais assim de medicina popular dessa época, né, do tempo do Império aí também, e o nome desse médico era aí, né? Dizem os entendidos muitos erros, muita lacuna, muita coisa inútil e até disparatada. Entretanto, no interior do Brasil é obra que incontestavelmente presta bons serviços e cujas indicações têm força de evangelho. Ou seja, reparem, né, que nesses manuais aqui que o Cirino está usando ali para medicar, para fazer acontecer, tem muito erro. Mas no interior as pessoas nem sabem disso, as pessoas acabam aceitando, né? Então o Cirino consegue, a partir desse título dele, né, de doutor, penetrar nesse interior das famílias aí, medicar, ganhar um dinheirinho. Então o que que ele faz, né? Ele acaba também assim ganhando casa de graça e ele vai cobrando as consultas, claro, né? Bom, agora a gente entra na casa do mineiro, que é o Pereira. E aí o Pereira ele tem ali uma empregada que a gente vai ver rapidamente assim no livro, né, que é a Maria Conga. Ó, Deus te faça santa, respondeu o mineiro, o Pereira. Como vai a menina, a minha filha, Inocência? E essa Maria Conga diz, ó, Inhã está com cesão. Então vocês vão ver, né, que nos diálogos aqui a gente vai ter essa questão da variação linguística. Vocês vão ver, né, que o Pereira, ao invés de falar alemão, ele vai falar alamão. Essas variações todas aqui, né, do sertão são colocadas na literatura aqui no romantismo, tá? Aqui nesse livro principalmente. E tem outro detalhe. Tem algumas edições do livro O Inocência que trazem notas de rodapé em que o próprio autor, o Visconde Toné, ele explica lá pelas tantas porque está usando determinada construção, determinada linguagem, determinado vocabulário. Por quê? Porque ele deixa claro, ele, autor, que andou aí pelo interior
do Mato Grosso, ele teve contato com essas pessoas, ele anotou essa linguagem das pessoas, certo? Bom, voltando então aqui, né, a casa do Pereira é uma casa grande até, claro que humilde, mas grande ali, tem porcos, galinhas. E agora a gente fica sabendo ali que a Inocência, a filha dele, tá com febre, então tá batendo o queixo, né? E o Cirino diz, ó, aqui estou eu para para pôr a sua filha de pé em pouco tempo. E aí o Cirino, claro, né, bate aquela curiosidade. A gente já está no capítulo 4, a gente não viu ainda a Inocência, né, falando em ação e tudo mais, a gente não viu. Então, o Cirino, ele quer ver a Inocência. Só que o Pereira é aquele pai extremamente desconfiado. O Pereira diz, não, só um pouquinho, depois tu vai ver minha filha, tá? Aí o Cirino diz, ah, mas quanto mais cedo, melhor. Aí reparem que o Pereira diz, mas que pressa tem Messê? Perguntou Pereira com certa desconfiança. Aqui a gente já vai notar um traço direto, né, dessa questão do Pereira, que é a desconfiança. Por quê? Porque a mãe morreu, a mulher dele, né, a mãe da Inocência, e ele teve que criar a filha sozinho. Então, por isso ele fica sempre desconfiado ali, né, aquela questão toda do zelo para com a filha dele, né. Ah, bom, aí o Cirino, né, continua dizendo, pô, só um pouquinho, quanto antes melhor. Ela ainda é jovem, aí o Pereira já quer saber como é que ele sabe que ela é jovem, sabe aquelas coisas que ele mesmo fala, mas aí já fica com o pé atrás. Aí o Cirino diz, mano, mas só um pouquinho, foi tu mesmo quem contou, né? Ele diz, ah, é verdade. Ela ainda não é moça, ela tem 14, 15 anos, quando muito. Repare que a gente não tem muita certeza, né? Porque daqui a pouco eu vou dizer para vocês por quê aí, né? Da idade. Bom, capítulo 5 é o aviso prévio. Aí o Pereira, né? Chama o Cirino, vai apresentar agora exatamente, né, a filha, tá? Só que ele mesmo diz, ó, Cirino, eu tenho um grande defeito, eu sou muito desconfiado. Vai o doutor entrar no interior da minha casa e aí o Cirino diz, não, eu sei disso, eu sei os costumes e tudo mais, eu ando pelo sertão, eu respeito, tá? E ele acaba dizendo, a minha filha Inocência fez 18 anos pelo Natal. Então a gente não sabe se ele tem 14, 15 ou 18. Agora parece que ele tem a certeza, né, que tem 18 anos ali, tá? Bom, aí o Pereira explica que a filha Inocência foi criada sem mãe, foi criada por ele naquele fim de mundo ali. E ele diz, ó, quando eu vi a menina tomar corpo, diz o pai Pereira, eu tratei logo de casá-la. E aí o Cirino pergunta, ah, ela é casada? O Pereira diz, não, isto é e não é. Ela está apalavrada com um homem. Por aqui costuma labutar na costela do gado para São Paulo um homem de mão cheia, que talvez o senhor conheça, o manecão Doca. E aí o Pereira fala bem desse manecão, que é um cara que tem gado, que não é gastador, que não se mete a mulheres. Então, não sei se vocês entenderam aqui, né? O que fez o Pereira? Com aquela ideia, né? Vá que eu morro e tudo mais, a Inocência fica sozinha. Não, o que eu fiz? Eu achei um cara legal para ela, esse tal de manecão, tá? E acabei perguntando se ele gostaria de casar ou não, ter a mão da minha filha como casamento. Ele aceitou, ou seja, está apalavrado que os dois vão se casar, dentro desse costume ali entre eles, né? E aí o que o Pereira pede, ó, veja só, doente, veja só olhe para minha filha, mas não olhe para a Inocência. Ou seja, olhos de doutor, né? Não vai querer olhar minha filha com outros olhares. Homem nenhum, diz o pai, sem ser muito chegado a este seu criado, pisou nunca no quarto de minha filha. Então a gente vê, né, toda essa desconfiança e, claro, a preocupação aqui da palavra do Pereira de dar a mão da Inocência em casamento pro manecão. Ou seja, não importa se a filha vai se apaixonar por outro e tudo mais, porque a filha nem gosta do manecão, né? Ele nem perguntou se quer ou não quer, aquela coisa toda. Ele achou melhor aquele homem para a filha e aceitou. Ou seja, é o pai que escolheu o noivo da filha, sem o consentimento da filha, tá? Bom, o que ele diz? Senhor Pereira, como médico, estou há muito tempo acostumado a lidar com famílias e a respeitá-las. Bom, agora a gente vai então conhecer um pouco da Inocência, né? O Pereira diz então que vai mostrar a Inocência. E aí ele diz, né, que a Inocência, de certo modo,
já aprendeu a ler um pouco, pediu para ter um ensinamento e tudo mais, então eles vão ver ali a inocência, ó. Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era inocência de beleza deslumbrante, como é comum dentro das heroínas do romantismo, né? Do seu rosto irradiava a singela expressão de encantadora ingenuidade. Reparem que o nome dela casa bem com isso, ingenuidade, inocência. Ela é assim, né? E aí o Cirino vê ela, já começa a medicar ali, e ele diz, ó, febre nenhuma, respondeu Cirino, cujos olhos fitavam com mal disfarçada surpresa as feições de inocência. Então, num primeiro momento, o Cirino já olha para a inocência, já tem aquele, né? Opa, que menina linda aqui, certo? E aí o que o Cirino diz, né? Pô, olha, vamos dar um suador na inocência, fazer ela suar bastante. Depois aí ele medica, né? Alguma coisa de sulfato, assim. E aí ele diz, ó, no outro dia a febre vai embora e daqui uma semana eu boto a tua filha de pé, sem problema nenhum, né? Só que o Cirino tá vendo o quê? Tá olhando a beleza da inocência ali, né? Bom, por hoje então, ou melhor, agora mesmo, suador. Fechem tudo e que a dona sue bem. E aí o Pereira, ele vai chamar um outro personagem que não mora ali, mas é que é adorado pela vizinhança, que é um anão chamado Tico. E aí o Pereira diz, ô Tico, vem cá. Levantou-se a este chamado um anão muito entanguido, embora perfeitamente proporcionado em todos os seus membros. Os olhinhos vivos e a negrejante guedelha, o cabelo, mostravam idade pouco adiantada. E aí, então, a partir de agora, né, tem um novo personagem ali que é o Tico, que é um anão. A gente vai saber mais um detalhe dele agora, né? E aí o Cirino, quando olha o Tico, ele diz assim, ó. Ó! Exclamou Cirino ao ver entrar no círculo de luz tão estranha figura. O Cirino diz, isto deveras é um tico de gente. E aí o Pereira diz assim, não anarquize o meu Tonico. Protestou sorrindo-se Pereira. Ele é pequeno, mas bom, não é meu nanico. E aí nós temos esse personagem agora, que vai ser importante na cena, que é o Tonico, né? Ou apelido Tico. E qual é o problema do Tico aqui, ó? O senhor vê, doutor Cirino, continuou Pereira, esta criaturinha de Deus aqui, o Tico, ele ouve perfeitamente tudo quanto se lhe diz e logo compreende. Ele só não pode falar. Isto é, sempre pode dizer uma palavra ou outra, mas muito a custo e quase a estourar de raiva e de canseira. Então, qual é o detalhe aqui? O Tico, ele ouve, só que ele não consegue falar. Ele consegue pronunciar uma ou duas palavras, mas aí vem a canseira e quase morre do coração ali, tá? Então é um personagem interessante aqui o Tico. Reparem, ó, ele tem mãe à beira do rio Sucuriú, daqui a 40 léguas, e envereda de lá para cá num instante, vindo a pousar pelas casas, que todos recebem com gosto, porque o Tico é bichinho que não faz mal a ninguém, é uma espécie de cachorro de inocência. É quase como se fosse ali, né, um empregadinho da inocência. Então o Tico, ele é querido pela vizinhança, todo mundo ali agasalha ele, coloca ele ali dentro das casas, ele é querido pela população ali, tá? Bom, vamos entrar mais personagens agora, tá? Agora surgem dois, são dois homens, um muito alto, que é o naturalista alemão Mayer, de bigode, cabelo loiro e tudo mais. Trazia, entretanto, a tiracolo umas 4 ou 5 caixinhas de lunetas ou quaisquer outros instrumentos especiais. E esse Mayer, que ele é um naturalista alemão, caçador de borboleta, de insetos, ele traz também um amigo ali que ele chama de Juque, né? Então a gente vai ver isso aí, né? E aí o amigo do Maier, esse Juque, tá passando ali, vai ver se acha alguma casa, algum sinal de vida para eles repousarem. E sem dificuldade achou a entrada da picada que levava à morada de Pereira. Bom, e aí então surgem agora os hóspedes, né? Chega o Maier, aí o Maier pergunta quem é que é o dono da casa ali, vem o Pereira, né? Aí o Maier diz, ó, eu desejo agasalho para mim e para o meu criado, e peço muitas desculpas por chegar tão tarde. E aí, claro que o Cirino pergunta, né, tipo, o que vocês estão fazendo aí a essa hora, né, tal, a apresentação dos personagens, e o Pereira, ele é um bom anfitrião, ele aceita, ó, bem-vindo seja quem procura teto, que é meu. E aí, claro, né, o Cirino e o Pereira, eles já ficam especulando quem é esse alemão aí e tudo mais. E aí o ajudante do alemão Maier,
chega e diz, ó, esse Maier aqui, ele é doutor, mas não doutor que cura doenças, ele não é isso. Ele é um alamão lá da Estranja, ou seja, lá do estrangeiro, e vem desde a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, caçando anicetos e picando borboletas. Reparem que esse Juque, né, esse personagem que está aqui junto com o Maier, que é uma espécie assim de guia dele, ele também tem essa variação, ele não fala insetos, fala anicetos, não fala alemão, fala alamão. Então explica, né, que o Maier é um alemão, realmente da Alemanha, é uma pessoa que faz trabalhos universitários, aquela coisa toda, que está no sertão do Brasil caçando borboletas, ali, insetos, para levar para a Alemanha. Então ele está ali, né, fazendo essa temporada ali no sertão do Brasil, tá? E claro que o Pereira não entende por que ele mata insetos, né? E aí o Juque diz, ó, o patrão e eu já temos mandado mais de 10 caixões todos cheinhos lá para as terras dele, para a Alemanha. E aí até o Cirino brinca, né, que tipo, se continuar assim o Brasil vai ficar sem borboletas, né? Então aqui a gente fica sabendo que o Maier, ele é um naturalista, ele é zoologista, ele é viajante. E aí o Pereira pergunta, Maier, respondeu o alemão para o servir. Ou seja, o nome dele é Maier, né? A pronúncia é Maier. Tanto é que quem leu o livro Inocência com as notas de rodapé, o Visconde de Toné faz essa explicação, né? A gente sabe que se escreve Meyer, mas pronuncia Maia. Só que para o mineiro Pereira, eles dizem, ah, Maia. Não, não é Maia, é Maier, né? Então aquela coisa toda, né, da pronúncia ali, tá? Bom, aí o amigo do Maier, né, que é esse Ju, que o nome verdadeiro dele é José Pinho, também vai se apresentar, ó, sou carioca do Rio de Janeiro, chamo-me José Pinho e venho de bem longe acompanhando este alemão, o Maier, que é homem muito de bem. E aí, claro, o Pereira, né, tá oferecendo ali a casa dele, tá? Então reparem o que está montado aqui, se a gente for olhar. O Pereira tá com a filha doente, chegou ali o doutor, entre aspas, né, o Cirino, já chega agora o Maier e o Josepinho Juque, e já tá ali também o Tico. Então o Pereira é aquele mineiro assim que, desconfiado e tudo mais, mas ele é uma pessoa que está abraçando todo mundo, um bom anfitrião. Bom, aí o medicamento. Reparem, quando o Cirino entrou no quarto de inocência, ela já estava acordada. E tá ali também o Pereira, tá ali também o Tonico, né, o Tico. E aí, claro, o Cirino diz, ó, a inocência está melhor, ela suou. Só que o Cirino já está olhando a beleza da inocência. E o Tico já fica ali desconfiado, ou seja, já está espiando tudo. Cirino não se fartava de admirar a beleza da gentil doente que é a inocência. Uma vez entreabriu os olhos e o medo atirou um olhar que se cruzou com o do mancebo. Então vocês vão ver que aos poucos também, né, de certo modo, a inocência também vai tendo uma paixão pelo Cirino, né? Porque a gente vê, não passa ninguém por ali. Aquela guria que foi prometida para um outro, que ela não gosta. E aí o Cirino tá vendo se ela tem febre ainda, quer ver o pulso dela, ó, e tomando a mão de inocência, apertou-a com ardor entre as suas, retendo-a. Só que aí, claro, né, o Pereira vem ali também, e o Cirino meio que dissimula, e aí o Cirino diz, ó, deixa ela dormir, né, e tudo mais, é isso aí, agora é esperar. Só que, claro, ele ainda pega o pulso dela, aquela questão do toque, ele quer tocar na inocência, envolvendo-lhe o braço e apertando docemente. Bom, aqui nós temos uma carta de recomendação, né? Porque o Maier, o alemão naturalista, acorda cedo, eles vão querer agora caçar borboletas, né? E aí o José Pinho, que é o Juque, ali pergunta, né? Diz não, ele diz assim, ó, nós saímos do Rio, diz o Maier, né? Já há mais de 2 anos, não é, Mochu? Mochu, ah, não, tá certo aqui, ó. O Juque diz assim para o Maier, nós saímos do Rio já há mais de 2 anos, não é, Mochu? Ou seja, todo mundo tem apelido ali, o José Pinho é chamado de Juque, e o Maier é chamado de Mochu, né? E aí o Maier diz 23 meses, ou seja, eles já estão quase 2 anos ali no Brasil, né? Caçando borboletas e tudo mais. Então, nesses dias eles vão ficar ali catando borboleta, caçando, né? E o José Pinho diz que as borboletas lá na Alemanha valem muito. E o Pereira começa a conversar com o Cirino sempre, né? Dizendo que tu olhou para esse alemão aí, esse alemão é bonito, hein?
Vós Messê já reparou, amigo Cirino, como estrangeiro é figura bonita? As mulheres hão de perder a cachola por causa deste bicharrão. E aí vocês viram, né, que ele não consegue pronunciar nunca Maier, né? Ele pronuncia Maia, o senhor Maia. E aí o Maier tá falando aqui, ó, da caça, né? Na minha terra, na Alemanha, valem muito dinheiro para estudos, as borboletas, museus e coleções. Eu estou viajando por conta do meu governo, ele é bancado ali, né? Bom, o Cirino vai ver Inocência e o Cirino diz, ó, não fale nisso, senhor Pereira, o caso era simples. Febre das enchentes. Um simples suador na sua filha, 2 ou 3 doses de sulfato de quinina e ficou tudo sanado, né? E o Pereira estaria agora feliz, por quê? Porque ele está abrigando dois homens sábios, né? O Maier naturalista, o Cirino doutor, entre aspas, né? Enfim, né? E numa humilde residência ali, né? E qual é o detalhe? O Maier, ele tem cartas ali de recomendação. Por quê? Porque ele passa numa casa, ganha pousada, aí essa pessoa diz, ó, eu dei pouso ao Maier, podem confiar nele, né? E aí ele está com uma carta gigante, ele está com uma bolsa gigante também de cartas que ele vai passando e as pessoas vão dizendo assim, ó, Maier, se tu passar na casa assim de uma pessoa assim, assim assado, entrega para ele. Ó, eu tenho um primo, parente distante aqui e tudo mais, tu um dia achar ele e tal, pousar na casa dele, entrega para ele. E olha só agora, o Maier pousou na casa de um dos irmãos do Pereira e ele está com uma carta de recomendação ali. Reparem, ó, então ele está pegando cartas e diz, ó, esta é para o senhor Martinho dos Santos Pereira, em Piumi. E aí o Pereira diz, só um pouquinho, este é o meu nome, exclamou o Pereira. Esta carta então é para mim. E aí o Pereira diz, né, eu morava realmente aí nesse Piumi aí e tudo mais, mas já há 12 anos que eu moro aqui. E aí o Maier começa a ler a carta, o Pereira tá feliz, ó. Gentes, bradou o mineiro no auge da alegria, o meu irmão, o Chiquinho. E eu que o fazia morto e enterrado, ele ainda vive, uma carta de um irmão que eu não vejo há mais de 40 anos. E aí o Maier tá lendo a carta agora. Diz o irmão, né? Martinho, dirija-te estas mal traçadas linhas para saber da tua saúde e dizer que o portador desta, que é o Maier, um senhor de muita leitura, e vai para os sertões brutos viajando e estudando países e povos. Peço que o agasares, não como um transeunte qualquer, mas como se fosse eu, em pessoa, teu irmão mais velho e chefe da nossa família. Então reparem, né, que essa carta de recomendação aqui diz para o Pereira, se por um acaso, algum dia, por coincidência e tudo mais, né, chegar a ver esse Maier, é para, enfim, ser um bom anfitrião. Ó, aí o irmão do Pereira tá ali na carta, né, dizendo, ó, eu estou estabelecido na Mata do Rio, numa fazendola, tenho 5 filhos, 3 machos e 2 famílias, estas casadas, que me deram netos. Há mais de 8 anos que não tenho notícias tuas. Soube que o Roberto tinha morrido no pai, e aí vai mudando o assunto, né? Bom, mas ele termina a carta, o Pereira está muito feliz. E ele diz, ó, esta carta vale para mim mais do que uma letra do imperador que governa o Brasil. É o que eu digo, senhor Maia. Maier, corrigiu o alemão, apoiando com força na última sílaba. Maier. Né? Bom, aí a gente vai para o almoço agora, ó, e aí o Cirino diz pro Pereira, ó, eu vou ter que partir. E disse, não, mas de jeito nenhum. Pô, minha filha ainda tá mal. Isso nunca. Vós Messias ainda não curou de toda a minha filha. Antes de 2 semanas não o deixo sair daqui. Só que qual é o detalhe, né? Ele não pode ficar ali só curando a inocência. Ele precisa curar mais pessoas, ganhar dinheiro. Então ele precisa caminhar. Só que aí o Pereira diz, ó, vamos fazer o seguinte, eu ofereço aqui a minha casa e tu traz para cá todos os doentes. Não precisa tu se deslocar, eles que venham para cá. E o Cirino acaba aceitando, né? E também, né, de certo modo, ele está oferecendo ali a casa pro Maier, ou seja, quer ficar, fica, né? E aí o Maier diz, isso também não, eu tenho o tempo marcado pelo meu governo, mas muito obrigado, né? E aí, claro, o que pensa o Pereira? É pena que o manecão, o homem que eu prometi para a inocência, o casamento, não chegue, porque aí apressávamos o casório e arranjávamos uma festança, e esses dois meus amigos aqui novos, o Maier e o Cirino, né, enfim, também já já estariam presentes. Bom, aí nós temos, né, a questão toda do Maier ali, elogiar
O capítulo aqui vocês viram, né? O almoço, quem traz o almoço ali é aquela Maria Conga, que é a escrava do Pereira. O Maier fala da Alemanha, vai elogiando o Brasil, ó. De certo, corroborou o alemão, o Brasil é um país muito fértil e muito rico, dá café para meio mundo beber, né? E aí, claro, o Pereira, ele quer mostrar a filha dele também para o Maier. E ele diz, ó, minha filha chama-se Inocência. Ele não fala inocência, Inocência. É a única pessoa da família que tenho aqui, além de um marmanjão que está agora na carreira por essas estradas. Ou seja, a gente fica sabendo que ele tem um filho também que está por aí, né? Bom, agora vem a apresentação, né? E aí tá todo mundo ali para ver a Inocência. Claro que o Cirino já conhece, mas o Cirino quer ver de novo, tá apaixonado por ela. Tá ali o Maier, o Juque, né? O Josepinho. E a Inocência vem, se levanta, tá meio que espantada, né? Com tantos olhares para ela. Sente-se pior, meu benzinho? O pai pergunta, né? E ela diz, senhor, não, respondeu ela. Então vocês cuidem essa variação linguística aqui, tá? Essa simulação da fala do interior. Bom, aí o Pereira apresenta para ela o Maier, diz que é um alemão. Trouxe, filha, uma carta do tio de Messê, o Chico, lá da Mata do Rio. E aí o Maier também já acha a Inocência muito bonita, tá? Mas o Maier, também se a gente pudesse botar o título dele de inocente, seria legal. Ele é um alemão inocente, ele não tem maldade ali, ele não tem maldade. E o que o Cirino não diz e queria dizer, que ela era linda, maravilhosa e com amor pela Inocência, o Maier vai dizer, mas sem ter amor por ela. O Maier apenas vai elogiar o Brasil, porque reparem, ele está pegando aqui borboletas raras, lindas, levando para fora, lá para a Alemanha. Ele diz que o Brasil é um país fértil, que dá muito café, muito rico e tudo mais. E agora ele olha uma menina tão linda e ele diz, ó, sua filha, Pereira, é muito bonita. E parece boa deveras. Que moça, muito bela. Só que a gente já viu, né, que o Pereira é desconfiado e o Pereira já disse, pô, antes possível que alemão bonito, né, as mulheres devem ficar mexidas com ele. E ele já fica com um pé atrás agora por causa do Maier. Mas ele nem se ligou que o Maier é um cara muito inocente, tá? Tanto é que ele está falando, o Maier, sobre a beleza das mulheres, mas ele está falando de uma forma elogiosa, né? Não que ele tenha algum interesse. Reparem, aqui no sertão do Brasil, diz o Maier, há o mau costume de se esconder as mulheres. E claro que o Pereira já se irrita ali, né? Se irrita. E aí, claro, né, que tá tendo já esse primeiro conflito aqui na cabeça do Pereira. E aí o Maier diz, ó, eu chamo-me Guilherme Tembel Maier, seu humilde criado, Inocência, e estimo muito conhecê-la por ser a senhora filha de um amigo meu e prender a gente com seu lindo rosto. Reparem como ele é educado e tudo mais, sem maldade, né? Só que o Pereira já fica muito irritado com o Maier. Reparem que diz o Pereira, estou cego de raiva. Que presente me mandou meu irmão Chico? É uma peste este diabo melado desse Maier. Isto não me cheira bem, vou ficar de olho nele. E o Cirino faz muito bem. Apoiou o Cirino. Ou seja, enquanto o Cirino, então, às escondidas, vai tentar amar ali a inocência, né? O Maier é uma pessoa inocente. E claro que o Pereira já pensa em quem? No Manecão, que é o prometido da filha. Uma mulher, a minha filha, que daqui a 2 dias está para receber marido. Deus livre que o Manecão ouvisse o Maier falando da beleza dela. Desencavava logo e se não o cozesse a facadas. E aí, claro, o Cirino está acalmando o Pereira, diz, mas não te preocupa, em pouco tempo ele está indo embora e tudo mais, né? Só que o Maier daí volta, né? E diz, ó, senhor Pereira, disse ele, ficarei em sua casa talvez umas 2 semanas. E aí o Pereira, pá, né? Mas fazer o quê? A palavra? Já lhe disse, a casa é sua, e palavra de mineiro não volta atrás. Por isso que a gente vai entender essa palavra de mineiro, se ele já prometeu a filha para o Manecão, está prometida. Se ele prometeu que o Maier pode ficar o tempo que quiser, pode ficar, mesmo desconfiado dele, tá? E aí o Pereira fala para o Cirino, ó, Inocência nasceu filha de pobre, mas graças a Maria Santíssima tem ainda pai com braço forte e muito sangue nas veias para defendê-la dos garimpeiros e cruzadores da estrada. E qual é o detalhe, né? Ele se abre pro Cirino, que é quem está interessado na filha, né? Bom, as desconfianças agora, e aí o Maier, ele está muito feliz.
o Maier ele chega e diz, né, pro amigo dele ali, o José Pinho, né, diz o seguinte: eu vi uma moça muito bonita, é a filha cá do senhor Pereira. E o pior, ele fala pro José Pinho na frente do Pereira. E aí o Maier diz, né, pô, no Rio de Janeiro eu também vi muitas mulheres bonitas e tal, mas nada como a Inocência. E claro que o Pereira tá de olho no Maier, tanto é que ele chama, né, o José Pinho de canto e pergunta, né, por que razão que Vosmecê chama Mochu ao senhor Maier, que apelido é esse, né? E aí o José Pinho diz, né, não, Mochu é francês, significa senhor e tudo mais, né? E aí o Maier, ele se veste de naturalista, fica todo equipado, né? E o Pereira meio que ri daquilo ali. Veja só, disse ele para Cirino, como este alemão maricas gosta de se enfeitar. Você não me engana, não, senhor alemão das dúzias e tudo mais, né? E aí o Maier fala do vinho ali, ó. Ah, exclamou, e o vinho? Não me ia esquecer no vinho para sua filha, senhor Pereira, sua linda filha. E aí, claro que o Pereira, cada vez mais desconfiado, cada vez mais irritado com o Maier, ou seja, o Pereira só fica de olho no Maier. E quem está por baixo dos panos é o Cirino, tá? Bom, aí o capítulo Realidade, o Cirino, né, vê então, né, o Pereira, o Maier e o José Pinho saindo, e aí o Cirino chama a Maria Conga, ó. Afinal apareceu não a velha escrava, mas o anão Tico. E o Tico começa a gesticular, lembra que ele não consegue falar, que só tá ele ali. Ou seja, não tá ali mais o Pereira que saiu, o Maier, o José Pinho, não tá ali a velha escrava, só o anão, que é o anão Tico. E aí, o que acontece? O Cirino vai ver a Inocência, aquela oportunidade meio de ficar sozinho com ela ali, né? E ela já tá melhor. E ela diz, ó, tu vai tomar remédio para cortar de uma vez as sesões, essas dores de cabeça aí, tá? Claro que daí ela toma, né, mas não gosta do remédio. E aí o Cirino, né, diz pro Tico, ô Tico, vai lá buscar café. Só que, tipo, ele fica indignado, né, porque ele pergunta, você é surdo? E a Inocência diz, não, respondeu a Inocência. Tico, às vezes, por mãe é que se faz de mouco. Voltando-se então para o homúnculo, insistiu com voz meiga e carinhosa. Reparem a inocência que daí pede pro Tico. Vai, Tico, pega, é para mim, ouviu? Tá? Busca café para mim. E aí o Tico, claro, né, sai feliz ali para buscar café porque é para Inocência. A Inocência que pediu com voz meiga, carinhosa. E aí o Cirino tá sozinho com a Inocência, já pega no pulso dela e começa a beijar. E sem pensar no que fazia, quebrando a débil resistência da menina, cobrir-lhe de beijos o braço e a mãozinha que havia segurado. Meu Deus, balbuciou ela. O que é isto? Olhe, aí vem o Tico. E aí o Cirino chega no Tico e diz assim, ó, deixa a gente sozinho e tudo mais, né, por um tempo. Só que o Tico já tem aquele olhar, assim, de desprezo pro Cirino. Ele odeia o Cirino, né? E aí a gente vê que a Inocência vai gostando do Cirino. Decididamente lhe agradava aquele médico, curava do seu corpo enfermo, doente, e entendia-lhe com a alma. Então a gente já vê aqui, já no capítulo 14, que os dois estão apaixonados, tá? Bom, vamos para as histórias do Maier agora, ó. Com a tarde voltaram Maier, José Pinho e Pereira, e pouco depois deles, 3 avelhantados escravos. E aí, claro que o Pereira acorda o Cirino, né? Que deitando-se a dormir, sonhara todo o tempo com a graciosa doente, que é a Inocência. Então aqui a gente já está, né, dentro desse clima romântico, tá? Bom, aí o Pereira fala com o Cirino e diz, ó, eu estou indignado com esse Alamão, com esse Maia, né? Ele só falou da Inocência. Então sabe que o tal Alamão levou todo dia só querendo puxar conversa sobre a menina, a minha filha Inocência? E aí o Pereira, né, diz assim, eu não vou deixar nem ele comer próximo dela. Vou inventar desculpa e tudo mais, né? E aí o Pereira diz pro Cirino, ó, o homem não me faz senão falar inocência. Outra vez me disse que ela era muito bonita e mil coisas, né? E o Pereira acha que o Maier ele é um namorador, ou seja, ele é um conquistador ali. E reparem que, de novo, o Maier é uma pessoa inocente nesse sentido. E aí o Pereira dizendo, então, uma menina que já está apalavrada, isto é uma anarquia. Que diria o meu genro, manecão, se soubesse?
Louvado Deus, não dê certo. Eu é que não quero que ela ande de mão em mão. Ou casa com o Doca, o manecão Doca, ou... E aí o Cirino quer saber, ou o quê? Perguntou o Cirino com inquietação, mas fingindo pouca curiosidade. Ou seja, ou tua filha casa com o manecão, ou mato a quem lhe vier transtornar a cabeça. Então aqui a gente já sabe de antemão, né, o que pensa o Pereira. Prometeu a filha pro manecão, deu a palavra que ela vai se casar com esse cara, e se não for assim, morte. Bom, né, então tem essa questão toda, né, então o Pereira ali, tipo como um detetive agora, até tem uma parte que ele chama, o José Pinho pergunta se o Maier era namorador e tudo mais, e aí o José Pinho diz, ele ia, né, olhava lá umas mulheres do Rio de Janeiro, enfim, né. Bom, conforme o prometido, trouxe Pereira a rede para a sala dos hóspedes. Ou seja, ele quer ficar de olho vivo no Maier. Enquanto isso, né, o Cirino, ele vê que a gente tem uma passagem de tempo, alguns dias ele não vê a Inocência. O que ele pensa, né? Há dias que não vejo a Inocência. Se eu não puder mais vê-la, eu dou cabo da vida. Ou seja, olha só o que diz o Cirino. Se eu não ver mais a Inocência, eu vou me matar. Eu vou me matar. Tá? Bom, aí o Pereira diz, né, Cirino, olha só, eu chamei os doentes vão vir aqui na casa, na minha casa, tu vai medicá-los, enfim, vai cobrar, não se esquece, né? E aí o Maier, de novo, pergunta sobre a Inocência. Sua filha é tão interessante que me lembro sempre dela, tenho comigo uns presentezinhos. E aí o Pereira diz, pode guardar eles, pode guardar para ti, né? Bom, e agora a gente tem aqui no livro, eu acho legal que são umas cenas bem realistas, porque começam a ver ali os doentes, né? E vem o primeiro deles que é o Coelho. E o que o Pereira diz? Bons olhos o vejam, Coelho. Se não fosse, amigo senhor Coelho, ter médico em casa, nunca haveria de vê-lo por cá. Meio que dá nos dedos ali, né? E aí o Cirino já diz para esse Coelho, ó, o seu braço está engurgitado e o fígado também, tá? Então o Cirino vai ali, né, adivinhando tudo, medicando, e aí o Coelho pergunta, e não há cura? Perguntou o Coelho. E o Cirino diz, ó, vou medicar, vou colocar um remédio forte aqui e tudo mais. E aí tem uma cena legal, né, que o Coelho começa a dizer, mas olha só, eu sou pobre e tudo mais. E aí o Pereira já meio que olha pro Cirino, tipo, ó, olha o golpe, é mentira, né? E o Cirino já diz, ó, 100 mil réis, exclamou, né, o Coelho aterrado, pô, 100 mil réis, né? Ou seja, o Cirino já sabe, eu não vou ficar medicando de graça, né? E aí o Cirino abre aquele livro, faz anotações, né? E aí o Cirino diz, não, só um pouquinho, eu vou lá uma vez por semana, vou te medicar e tudo mais, né? Aí já chega o outro, que é o Garcia, que está muito mal, tá? Aí o Pereira diz assim, ó, vamos, senhor doutor Cirino, despache o Garcia depressa. Com Lázaro, ele está lazarento ali, não se brinca, pelo amor de Deus, vá medicar ele lá fora, não dentro da minha casa, tá? E a gente tem um capítulo legal aqui que é o morfético, né? E aí o Cirino está atendendo esse Garcia na rua. O Pereira não quer que ele entre na casa dele, né? Mas o Garcia aceita numa boa. O Garcia diz, ó, não leva a mal o senhor não me convidar para entrar em sua casa. Muitas pessoas, né, não querem chegar perto de mim e tudo mais. Só que o Garcia ele quer ter a certeza se ele está lazarento ou não. Só para uma coisa, saber pelos livros que ele tem lido, o senhor doutor, e pelo conhecimento das moléstias, se o que eu tenho pega, passa para outras pessoas. Porque se passa para outras pessoas, então eu fujo da minha casa, eu desapareço desta terra. Então o Garcia ele precisa da resposta do Cirino, né? Se o médico me desenganar, dizer que eu passo essa peste para todo mundo, não quero que a minha gente fique toda marcada. Aí eu vou para São Paulo. E aí, claro, né, o Cirino vai ali e o Garcia já está ali pegando, né, o dinheiro, aquela coisa toda do pagamento, né? Mas o Cirino já diz, ó, eu não sei se eu vou aceitar. E aí o Garcia diz, ó, agora, doutor, só quero saber uma coisa e vou-me de partida. Esse mal que eu tenho, pega, passa para as pessoas, doutor? E o Cirino diz, pega, afirmou o Cirino com tristeza. Bom, aí nós temos uma cena muito triste, né, que é esse personagem aí, o Garcia, se despedindo, ele vai para São Paulo de cabeça baixa, né, então sumir do mapa porque ele não quer que a família fique pesteada ali.
Bom, agora a gente vai pro idílio, que é o amor, né? Decorreram sem novidade dias e dias uns após os outros. Então reparem, né, que a gente vê que o Cirino e o Maier estão ficando dias ali. Então nós temos uma passagem de tempo e o Cirino vai curando, vai receitando o pessoal ali, o Maier vai aumentando a coleção de borboletas, o Pereira sempre desconfiado do Maier, e aí o Pereira reclama ao Cirino. Não sei por que não chega o manecão Doca, o prometido da minha filha. Agora mais do que nunca eu devo casar a inocência. Devo casar, né? E aí o Cirino quer saber um pouco sobre esse manecão, se ele vem mesmo, né? E o Pereira diz sim, que ele vem lá de Uberaba, ó, sem dúvida. Por lá arranjou todos os papéis, dei a certidão do meu casamento, a do batismo da inocência e adiantei dinheiro para as despesas. E aí o Cirino tá com aquela dúvida, né? Tá, então tá tudo decidido mesmo, ela vai se casar com esse homem? Boa dúvida, Cirino. Já tenho lhe dito mais de uma vez. Hoje é coisa de pedra e cal. Se até trato o manecão de filho já. Ou seja, minha palavra é minha palavra. Só que aí o Cirino pergunta, tá, mas a inocência gosta dele? Ora, se gosta, um homem zarrão, desempenado. E quando não gostasse, é vontade minha. Está acabado. Ou seja, a gente vê que ele não tá nem aí para consultar a filha. Ele gostou do cara, acha o cara que vai ser um bom futuro para a filha e ofereceu a filha, a mão da filha para ele, ele aceitou, então vai sair o casamento. E aí, pro Cirino, que tá apaixonado pela inocência, que tá vendo que a inocência gosta dele, isso aí é a pior coisa do mundo, sabia que ela tá prometida. E aí, ele começa a ver a inocência agora escondido, ó. Inocência, implorou o moço, ore, abra, tenha pena de mim, eu morro por sua causa. Ele tá batendo ali na janela dela, né, e a inocência vem. Que vem, Messê fazer aqui, eu já estou boa. Só que aí o Cirino diz, só que quem vai morrer agora sou eu, porque você, inocência, me enfeitiçou, e não acho remédio para o meu mal, porque eu amo você, inocência, e sofro como um louco, como um perdido. E reparem que ele está dizendo, né, que ama e está sofrendo. Só que a inocência é bem inocência, é bem inocente, é que ela diz, ué, pois amor é sofrimento? E o Cirino diz sim, é sofrimento quando a paixão não é recíproca, né? Ou seja, eu não estou conseguindo te amar porque tu não me ama. E aí ela está dizendo, ó, interrompeu a sertaneja, então eu amo. E aí o Cirino começa, ih, ela me ama também. E o que o Cirino diz, né? Olhe bem uma coisa, inocência. Digo-lhe isto diante de Deus, ou hei de casar com você, ou dou cabo da vida, ou me mato. Então são aquelas prolepses também, aquelas antecipações, né? Enfim. E mais uma vez o Cirino tá nessas, né? Se não ficar com a inocência, não se casar com ela, vai se matar. Só que enquanto os dois estão ali, e agora a gente vê que os dois se amam realmente, tem um assobio. E esse assobio é do Tico, que está presenciando tudo ali. E claro que o Cirino e a Inocência, né? Opa, que coisa estranha é essa, eles se separam, tá? Bom, aí o Maier, ele agradece, né, toda a pousada que teve na casa do Pereira, né? E ele diz, ó, só o que sinto é que a sua filha não nos aparecesse mais. Né? Ele está querendo olhar para a inocência. E o que que é inocência? Ó? Mal saía do quarto. Escrever-lhe Cirino era de todo inútil, por isso que ela nunca aprendera a ler. Então aqui ela está mal também, porque agora ela está apaixonada pelo Cirino, né? E só que os dois estão se escondendo, estão se encontrando, né? Escondidos agora. E aí, quando ela está com o Cirino, ela diz, ó, agora eu sei o que é amar. Direi a meu pai que já não quero o manecão. E aí, né, ela acaba dizendo, se o meu pai insistir que eu tenho que casar com o manecão, eu vou chorar. E se não der certo, eu vou morrer. Então aqui a gente está vendo já um clima que vai ser importante para o final do livro, né? Um clima de tragédia no ar. Ou seja, tanto um quanto o outro, né? Qual é a ideia deles? Se um não ficar, se eles não ficarem juntos, tanto o Cirino quanto a Inocência prometeram se matar. Então a gente está vendo que a Inocência está apaixonada pelo Cirino, a Inocência quer o Cirino, né? Olha o que ela diz. A paixão que tenho por Messê, Cirino, foi como uma luz que faz colcar dentro de mim. E aí o Cirino sabe que tem que tomar uma decisão, né? Amanhã, dizia Cirino, hei de com cuidado assuntar a seu pai falando no seu casamento. Então o Cirino quer remexer essas coisas agora, né? E agora a gente tem novas histórias do Maier, ó.
Uma ocasião, de volta do trabalho diário, atingiu a habitual irritação Pereira contra Maier grande intensidade. Então o Pereira está muito indignado com Maier, ele mal sabia o que está acontecendo entre Cirino e Inocência. Mas quem está no bico disso, a gente já viu, né? É o Tonico que está lá escondido. E o Pereira diz para o Cirino: sabe, doutor, que não posso mais aturar esse alemão Maier, pois aquele é uma alma danada, um sedutor. E aí o Cirino diz: pô, mas sempre as suas desconfianças, Pereira? Desconfianças não, agora eu tenho certeza. Pois o que quer dizer o homem todo dia? Está sempre a se lembrar da minha filha Inocência. E aí o que o Maier perguntou, né? Ô, Pereira, sua filha vai casar? Vai, responde ele todo trombudo. Com quem? Tive vontade de dizer, não é da tua conta, seu bisbilhoteiro. E aí, claro, né, que o Maier, ao ficar sabendo que ela vai se casar com um cara dali, né, o manecão esse aí e tal, né, o que o Maier diz? Pois o senhor faz mal. A sua filha é muito mimosa e deveria casar com alguém da cidade. E aí, então, né, o Pereira tá ali dizendo, né, o quanto o Maier fica só perguntando sobre a filha. E aí agora tem outro detalhe, o Pereira diz aí, tu nem sabe, o Maier, ele achou uma borboleta grande, nova, bonita. E qual é o nome que o Maier vai pôr na borboleta? Reparem, este bicho ninguém descobriu antes de mim, é coisa minha, entendeu? E vou botar-lhe o nome da sua filha. E aí o Pereira está indignado. Veja só, Cirino, o nome da inocência é numa bicharada, ele vai botar numa borboleta, né? Bom, aí o Cirino, né, aproveita então a oportunidade ali e também fica malhando ali o Manecão, né? Já que o próprio Maier já tinha falado mal do Manecão, que a filha deveria se casar com um cara da cidade. O Cirino diz: é quando lhe deu o conselho que o senhor não casasse a sua filha assim, sem perguntar a ela, assim, enfim, não sei, mas talvez o Manecão não agrade a sua filha. E aí o Pereira fica muito brabo. Cirino, eu consultar minha filha, pedir licença para ela para casá-la, o senhor está doido ou o senhor está mangando, zombando comigo? Eu é que decido, né? Ou seja, uma sociedade extremamente patriarcal aqui, né? E o Cirino já fica, claro, sem nenhuma esperança de ficar com a Inocência. Só se retirar esse homem do mundo, né? Um manecão ali. Bom, agora a gente vai para Papilo Inocência, o nome da borboleta, tá? Aí o Maier chama, né, o pessoal ali para apresentar a grande descoberta dele, uma borboleta rara, ele abre ali a caixinha, né, ó. Eram essas asas de maravilhoso colorido, as superiores do branco mais puro e luzidio, as de baixo de um azul metálico de brilho vivíssimo. Então uma borboleta linda aqui, né? E aí ele diz, ó, este inseto pertence à falange das helicônicas. Denominei-a logo Papílio Inocente em honra à filha do senhor Pereira. Né? E aí o Maier já quer, né, ir para a Alemanha, apresentar a descoberta dele. Reparem, a Sociedade Entomológica de Magdeburgo há de ficar orgulhosa do meu trabalho. Então o papo ali é que o Maier já vai partir, né? E ele diz, ó, sim senhor, né, já está partindo, né, só que ainda não do Brasil, ele ainda vai dar uma parte pelo Brasil, né, porque daqui a 1 ano e meio ele está se tocando para a Alemanha. Bom, então Maier parte, né, não para a Alemanha agora, mas da casa do Pereira. Não haviam descontinuado as visitas feitas a Cirino por enfermos de muitas léguas em torno. Ou seja, continuam os clientes, né? Os clientes não, os adoentados indo ali, né, para se medicarem. Maier, na realidade, desde o achado da sua magnífica borboleta, a Papílio, não pensava senão em partir. Né? Ele quer estar já lá na Alemanha. Ele está dizendo, a Papílio inocente, a minha glória. Só que, claro, ele ainda tem que visitar muita coisa no Brasil ainda. Só que ele está se despedindo do Pereira. Senhor Pereira, meu amigo, adeus, mas eis de lembrar-me do senhor toda a vida. E agora é engraçado, né, que ele vai se despedir do Cirino. E a gente nota, né, que o Maier é da Alemanha, intelectual também. E ele diz assim, senhor doutor Cirino, né, as suas receitas estão todas marcadas no seu caderno. O senhor pode enganar-se às vezes, mas as suas intenções são sempre boas e isso basta para desculpá-lo. Então ele vê, né, que o Cirino erra muito também ali, né, e tá num livro que tem muitos erros também. Só que aí o Maier, qual é o detalhe? Ele quer se despedir da inocência. Só que o Pereira não deixa. Ah, replicou Pereira com vivacidade, não era preciso, tanto mais que ela está dormindo, meio adoentada, né?
E o Maier leva numa boa, porque ele não tem interesse por ela. Aí o Maier diz, mas o nome da sua filha, Sr. Pereira, ficou para sempre na ciência. É uma moça muito bela, digna de ser vista na Europa. E o Maier se vai, e o Pereira está soltando fogo de artifício ali, né? Bom, vamos para a última entrevista agora, com a saída do Maier agora, né? O que faz o Pereira? O Pereira, ele volta para o quarto, tira a rede, né? Enfim, que está meio que observando os passos do Maier e volta para o quarto dele. Assim, os encontros dos dois apaixonados, Cirino e Inocência, tornaram-se de todo impossíveis. E aqui é legal porque o narrador em terceira pessoa está dizendo, né? Dos dois apaixonados, Cirino pela Inocência e Inocência pelo Cirino. Há um problema. O problema é o manecão. E aí, claro, o Pereira, né? Chega no Cirino, diz, olha, eu acho que eu desconfiei do Maier sem precisar. Hoje estou convencido que o tal alemão era bom, sincero, né? Meio que alivia um pouco ali, tá? Bom, aí numa das madrugadas, o Cirino ousa ver a Inocência. E a Inocência está muito assustada, né? E aí ela pergunta, e Manecão? Perguntou ela com terror. Esse homem, sempre esse nome maldito. Ele há de ser meu marido. O meu pai me prometeu a ele. Isso nunca, Inocência, é impossível. E se fugíssemos? E aí qual é o detalhe nesse fugíssemos aqui? A Inocência diz, não, isso eu não quero. A gente vai fugir, eu vou ficar sem a bênção do meu pai, né? E aí o Cirino diz, bom, então não tem jeito. A gente não vai ficar junto. E a Inocência diz, talvez alguém possa nos ajudar. É o meu padrinho, o Antônio Cesário. E diz onde ele mora e tudo mais, né? E o Cirino já vê, né, como a única oportunidade visitar esse Cesário, contar tudo pro padrinho dela, né? Com pouco mais de uma semana estou de volta, diz o Cirino, trazendo ou a felicidade ou a caipora, né, o azar de uma vez. Então o Cirino vai lá querer falar com esse Antônio Cesário. E aí o Cirino aperta a Inocência, tipo, para dar um abraço, né? Só que nesse momento partiu aquele fino assobio, que a gente sabe que é do Tonico, que tanto assombraram os amantes na primeira das suas entrevistas. Inocência quase caiu por terra. Ao assobio seguiu-se uma espécie de gargalhada. Então, o Tonico está escondido, vendo tudo ali, então ele é a testemunha desses amores escondidos aí do Cirino e da Inocência, tá? Bom, aqui agora o capítulo A Vila de Santana. Nesse mesmo dia, montou Cirino a cavalo e despediu-se de Pereira por uma semana ou pouco mais. O que faz o Cirino, né? Pereira, eu volto. Tua filha não está de toda curada, eu volto. Só que, tipo, uns 10 dias eu vou por aí andar, vou procurar os doentes mais afastados que não puderam vir para cá, vou procurar remédio também, né? E o que pensa o Cirino? Maldita hora em que vi aquela mulher, a Inocência. Seguia eu sossegado o meu rumo e agora estou eu aqui, apaixonado, né? E se não ficar com ela, vou me matar. Cirino alcançou a vila de Santana do Paranaíba, ponto terminal do sertão de Mato Grosso. É aí que mora o Major Martinho de Melo Taques. E esse major, o Cirino passa por ali, esse major pergunta, né? Ô Cirino, o que tu tá fazendo aí e tudo mais? Eu tô de passagem, né? E tem ali um vigário, um padre. E esse padre tem a noção exata, né, de quanto tempo o Cirino passou por ali. O doutor passou por esta rua faz 1 mês e 22 dias às 8 horas da manhã. E aí querem saber, pô, se tu já tá aqui há 22 dias, né? Enfim, onde é que tu ficou todo esse tempo? E o Cirino não diz que ele ficou na casa da Inocência. Ele diz, foi buscar um dinheiro, tem que pagar alguém, né? E ele diz, na volta, disse Cirino dirigindo seu major, hei de lhe comprar algumas fazendas, major. E aí, claro, né? O que diz o vigário? Já adivinhei, exclamou o vigário. O doutor vai casar. E aí, qual é o detalhe, né? Começam a desconfiar que o Cirino está apaixonado, que o Cirino quer se casar com alguém. Só que o Cirino pensa, né? Pô, eu não posso dizer que eu estava na casa do Pereira, senão vou começar a dizer que eu estou apaixonado pela Inocência e ferrou tudo, né? E todo mundo já começa ali, tá? E quem é que é a mulher? Quem é que é a mulher, Cirino, né? E o Cirino nega, juro-lhes, meus senhores, protestou o moço, não há nada de casamento, né? E aí o padre diz, pô, se fosse verdade, eu já podia acelerar o teu casamento, porque eu já faço 2 já, né? Porque eu vou casar daqui a pouco o Manecão e a Inocência e já poderia te casar, Cirino.
Reparem, né? Pois se quer um conselho, Cirino, apresse isso se tu tem realmente uma mulher, porque de uma cajadada matarei 2 coelhos, é o senhor e o manecão. E aí, claro, né? O Cirino fica muito indignado ao ouvir essa questão que todo mundo sabe que o manecão vai se casar com a Inocência, com o amor dele ali, né? E pior, para piorar, quem é que chega ali? O manecão. Então agora o Cirino vai conhecer esse manecão Doca. Quem era o manecão? Ó, era a personificação do capataz de tropa. Cabelos compridos e emaranhados, um tipo que atraía de pronto a atenção. Tudo indicava o tropeiro no exercício da sua lida. E aí o Cirino e o manecão meio que se olham assim, né? Fitaram-se. Um indiferente e altivo no modo de encarar, que é o manecão. Outro descorado, meio trêmulo, que é o Cirino. E aí, né, o manecão chega, pergunta ali, né? O pessoal, esse aí que tá ali é o cirurgião e tudo mais, né? E o Cirino vê que estão falando dele e resolve sair. Cirino mal desaparecer e choveram comentários a respeito dele. E aqueles comentários todos, né? Que, de repente ele tá apaixonado por alguma mulher e tudo mais. E o manecão tá ouvindo. Quem será? Quem será, né? O vigário diz, podem ver, o Cirino tá mudado, né? E tal. Foi o major quem o disse. Asseveraram convictos que ali há dente de coelho. Ou seja, ali tem coisa estranha no Cirino. Né? Tem coisa estranha e o manecão já ouviu isso aí então, né? Bom, a viagem, o Cirino está indo, né, para encontrar o Antônio Cesário, o padrinho da Inocência, e ele diz, pensa, né? Enfim conheci o manecão, pensava Cirino, e para esse que reservam a minha gentil inocência, bonito homem para qualquer, para mim, para ela, horrendo monstro, e como ele é forte, né? Então o Cirino já pensa, né? Pô, o manecão tá indo lá na casa do Pereira, se eu não acelerar, terminou a minha esperança com a Inocência. Como tudo afinal tem termo, tem fim, alcançou Cirino no quarto dia a casa de Antônio Cesário, padrinho da Inocência. E a recepção cordial, reparem, em breve chegara Manecão à casa do futuro sogro, Pereira. Pereira acolheu o manecão com verdadeira explosão de alegria. Reparem, né? Viva, viva! Exclamou de longe, acenando os braços. Seja bem-vindo neste rancho. Inocência vai pular de contente. Mas o pai está enganado. A Inocência não vai pular de contente com o manecão, né? E ele pergunta, como vai a dona? Perguntou o manecão. Agora, muito bem. Mas antes teve sezões, mas aí já está de toda boa. E aí o Pereira diz, só um pouquinho, a Inocência está lá no córrego, daqui a pouco já vou chamar ela já vem, e o Pereira está feliz e tudo mais, né? Com o casamento, ele já pergunta pro manecão se está tudo arrumado, e o manecão diz, tudo arrumado. Os papéis do casamento já foram tirados, tive que ir até Uberaba e foi o que me atrasou. Quando me queira o casamento, vamos fazer. Aí ele já diz, já avisei o vigário, só falta marcar o dia. E aí o manecão, né, diz, de repente, daqui a uns 2 domingos, e o Pereira diz, não tem problema nenhum, eu quero convidar muita gente, quero fazer uma festança, matar porco e tudo mais. E aí o Pereira, né, tá ali chamando a filha, coitadinha da pequena, disse ele, há de saltar que nem veadinha quando voltar do rio com essa notícia do casamento. Mal sabe o pai que a Inocência está apaixonada aí pelo Cirino agora e não quer nem saber desse manecão, né? E aí o manecão tá aí agora na casa do Pereira. Bom, descrever o abalo que sofreu Inocência ao dar cara a cara com o manecão fora impossível. Claro que ela fica espantada, ela sente horror frente àquele manecão ali. E o Pereira pergunta, filha, tu tá com febre? Eu quero, murmurou ela, voltar pro meu quarto, pai. Né? E aí o manecão, ele fica meio desconfiado dessa atitude da Inocência, né? E pergunta ali pro Pereira, vem cá, sua filha viu alguém? Ela tá estranha, né? E aí o Pereira diz, não, ela vê gente todo dia. E o Pereira diz, só um pouquinho, manecão. Eu sou homem sério, de palavra. Dê-lhe a palavra de honra que a minha filha haverá de ser a sua mulher. A cidade toda já sabe. Não me tira pra guri, né? Bom, decorreram dias sem que os dois tocassem mais no assunto que lhes moía o coração. E a Inocência não sai do quarto, porque a gente sabe, ela está apaixonada pelo Cirino, está rejeitando o manecão. E aí a Inocência começa a rezar, se é crime amar a Cirino, mandai-me a morte. Reparem como tem essa questão da morte, tanto para o Cirino quanto para a Inocência, se os dois não ficarem juntos. O que ela pensa?
No rosto do padre eu gritarei: não, não, não quero me casar com o Manecão, matem-me, mas eu não quero. Cirino, Cirino, volta, vem tomar-me, leva-me, eu morro, sou tua, só tua e de mais ninguém. Bom, aí o Pereira tá ali. O Pereira quer falar com a filha e vê que a filha tá chorando, né? E aí a Inocência abre o jogo, diz: ó, pai, eu não quero me casar. E o Pereira diz: mas só um pouquinho, né? Sim, pai, este casamento não deve se fazer. Mas você está doida, filha, né? E aí a Inocência diz que teve um sonho, ó. Neste sonho, viu, papai? A minha mãe vinha descendo do céu, coitadinha. Estava tão branca a minha mãe que metia pena. Vinha bem limpa, com um vestido todo azul, leve, leve. E aí o Pereira desconfia. O Pereira diz assim: mas só um pouquinho. Mas você não conheceu a sua mãe? A sua mãe morreu quando você era pequitita, pequenininha. Não faz nada, continuou Inocência. Logo vi que era minha mãe. Diga-lhe a ela que eu vim até cá para não deixar o Manecão casar com você, porque há de ser infeliz muito, muito. Então reparem, né? A Inocência mente que num sonho ela viu a mãe e que a mãe disse que não é para ela casar com o Manecão, porque o Manecão vai fazer ela infeliz. Essa é a tentativa de desculpa da Inocência para não casar com o Manecão, né? E aí o Pereira pergunta: tá, mas que sinal tinha a tua mãe no rosto? E aí a Inocência acaba vendo, né, que não tem, eu vou revelar que tudo é mentira mesmo. Não sei, pai, eu estou mentindo. Isto tudo é mentira, mentira, não vi minha mãe, não tive sonho, perdão, 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 tá? E aí o Pereira diz: Inocência, daqui a bocadinho o Manecão chega da roça e você há de ir para a sala. Se não fizer boa cara, eu a mato. Quero antes vê-la morta estendida do que a casa de um mineiro desonrado, ou seja, a minha palavra não ter sido feita. Eu falei que tu ia se casar e tu vai se casar com ele. E aí a Inocência, né, tá sozinha ali, o que ela diz? Pois bem, murmurou ela, já que é preciso, morra eu. Então ela já promete que ela vai morrer, que ela não vai ficar com ele, né? Bom, em casa de Cesário, reparem que o Cirino chegou na casa do padrinho da Inocência, ele tenta ganhar simpatia ali, vai medicando, e o Cesário pergunta, né, sobre a Inocência. Pois não, respondeu o moço, por sinal que eu curei a sua sobrinha de sezões de dores de cabeça. E aí o Cesário, né, diz que tá sabendo, pois é, a Inocência vai se casar, né? E o Cesário, ele agora fala como é que são os casamentos ali no sertão. O noivo, que é o Manecão, passou por cá e levou a minha licença. É homem de mão cheia. A pequena deve estar contente. Tem-se por aqui o malveso de arranjar casamento às cegas, ou seja, sem a mulher saber. E uma vez dada a palavra, acabou-se. Ou seja, apesar do Cesário achar o Manecão uma boa pessoa e tudo mais, dar o consentimento para o casamento, mas ele chega a fazer essa crítica, né? Tem por aqui esse mau costume de se arranjar casamento às cegas, né? E aí o Cirino aproveita e pergunta: boa dúvida, mas se a sua filhada, Cesário, não gostasse do Manecão? E aí o que o Cesário diz? E o que importa isso? Uma menina como ela não sabe o que lhe fica bem ou mal. Ninguém a vai consultar. Quem decide é o pai e ponto final. Só que o Cesário já começa a ver, né, que a conversa está nesse tom, ele desconfia do Cirino. Mas por que estamos a dar a língua nesse particular? Quer me parecer que você é um tanto namorador, né? E o Cirino diz: não, não, não sou namorador, não, né? Não sou namorador. E aí o Cirino, ele vê que o Cesário pensa de certo modo assim um tanto igual ao Pereira também. Aquela questão assim de desprezo à opinião da mulher, não importa, né? E o que diz o Cesário sobre a Inocência? Ela achou um marido que há de fazer feliz e torná-la mãe de uma boa dúzia de filhos. E quando ouve isso, estremeceu Cirino, mas não disse nada. Por toda parte esbarrava de encontro a preconceitos que nada podia vencer. Reparem, né, que esses preconceitos, essa questão toda da mulher não ter a palavra, não ter o livre-arbítrio, sociedade patriarcal, o pai que decide. E aí o que acontece? O Cirino, ele cria coragem e fala ali com o Cesário, tá? Ele diz: ó, Cesário, eu tenho um segredo para te contar, só que, né, vamos marcar um local e o Cesário tá ali querendo saber que assunto é esse tão secreto, né? Ele vai dizer: eu morro de paixão por uma mulher e essa mulher é a sua filhada, a Inocência. E de um pulo levantou-se Cesário, seus lábios tremiam. E aí, claro, né?
O Cirino diz, mate-me, bradou ele, mate-me, é um favor que me faz. Só que o Cesário diz, olha, eu não tenho motivo para isso. Se fosse o Manecão, talvez ele te matasse, né? Aí o Cirino, ele começa a se ajoelhar implorando morte, né? Só que o Cesário diz, não, 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 só um pouquinho. Me conta tudo, tá? Fale-me a verdade, doutor. O senhor nunca trocou palavra com Inocência? Nunca esteve só com ela? Estive, respondeu o Cirino, tá? Então, roquejou ele, então a desgraça, ou seja, está perguntando, vocês transaram? Teve relação sexual? Deus meu, atalhou Cirino com fogo. Cai a alma de minha mãe no inferno se Inocência não é pura. E aí, né, o César diz, menos mal, por favor, né? Só que o César diz, cara, não tem nada o que fazer. A Inocência nem mais pertence ao pai dela agora, ela já pertence ao Manecão. Só que o César tá mal ali, porque estava na casa dele, enfim, pronto para ir para um casamento de certo modo, e agora vem problemas ali, tá? Só que aí o Cirino diz, ó, Cesário, quem pediu para fazer essa conversa foi a própria Inocência, certo? Foi aquele anjo que me disse, busca meu padrinho que ele é o último recurso. E aí o Cesário diz, bom, Cirino, olha só, levarei 2 dias a remoer sobre o caso. No fim desse tempo, monto a cavalo e apareço por casa de Pereira. Amanhã mesmo de madrugada o senhor sai daqui e vai me esperar na Senhora Santana. Então eles marcam o local, né? E aí o Cirino diz, né, que ok. Se eu aparecer por estes 8 dias, iremos juntos à casa do compadre, o Pereira. Se não é que eu decidi o contrário. Neste caso, será sinal de que nunca mais há de procurar botar as vistas em Inocência, nem sequer falar nela. Aceita? E o Cirino diz, aceito, tá? Só que, de novo, dentro daquela ideia. O Cirino diz, né? Bom, se o Cesário não vier, eu me mato. Bom, aqui no próximo capítulo, né, Resistência de Corça, o Pereira está indignado com a filha, manda ela se levantar, né? Enfim, ela vai na frente do Manecão agora e diz, né, que o Manecão quer falar com ela, algo sério ali, tá? Ela diz assim, mas eu não sei o que ele quer falar comigo, né? Como não? E aí o Manecão diz assim, está se fazendo de engraçada? Balbuciou o Manecão. Pois já se esqueceu do que tratei com seu pai, do nosso casamento, né? E aí a Inocência diz, eu não me lembro. Ou seja, a Inocência está ali se fazendo, né? E o Pereira fica brabo. Ora, recomeçou o Manecão, face de enjoada à toa, o nosso casamento. E a Inocência diz, seu casamento? Perguntou a Inocência fingindo espanto. Sim, mas com quem? Ué, exclamou o Manecão, com quem há de ser com Messê? E aí a Inocência, né, eu casar com o senhor? Antes uma boa morte, eu não quero, não quero, nunca, nunca, nunca. E aí o Pereira, o pai, pergunta, filha, tu tá louca, tu enlouqueceu? E depois com um violento empurrão, arrojou a filha longe, de encontro à parede. Caiu a infeliz com um abafado gemido e ficou estendida por terra, amparando o peito com as mãos. Ou seja, o Pereira empurra a filha, violento aqui, né? E tipo, ele vai bater nela, espancar, só que ele para. E ele começa a chorar, o Pereira. O anão chegara sem Inocência, tomando-lhe uma das mãos, ou seja, o Tonico. Depois fizera a Inocência sentar e no meio de alguns carinhos ali, né? E aí a Inocência diz, Tonico, sai daqui, né? E tudo mais, sai daqui, não fica aqui, né? E aí, o que o Pereira diz pro Manecão? Manecão, Inocência está para nós perdida. Para nós, porque um homem lhe deitou um mal olhado. Um homem. E aí, claro, né? A pergunta, e que homem é esse? Perguntou em tom surdo e ameaçador o Manecão. Um maldito, um infame, um estrangeiro que aqui esteve. E aí, o que fez o Pereira? Ele acusa o coitado do alemão Maier. E o Pereira diz, ele não saiu faz muito tempo daqui. Eu vou procurar esse Maier, que botou mal olhado na minha filha, e vou matar ele. Só que o Manecão diz, não, não precisa. Deixa que eu mesmo vou matar. É negócio que me pertence, senhor Pereira. O senhor é pai, eu, porém, sou noivo. Mangaram com os dois, mas o alemão fica no chão. Eu vou matar esse alemão aí. Só que qual é o detalhe? Havia toda esta conversa sido atentamente ouvida por alguém, o anão Tico. E lembra que o anão, ele era a testemunha dos amores da Inocência com o Cirino. E aí o Tico fica todo ali, né, entre o Manecão e o Pereira, Começou então o homúnculo, o Tonico, a explicar por gestos vagarosos, está fazendo uma linguagem corporal, ali, tipo Libras, né? Mas muito expressivos de que tudo estava ciente. Ou seja, agora nós temos a revelação. Quem é que é ali a testemunha, né, que viu o Tonico?
Tonico fez ver que Pereira elaborava engano. Não era o Maier, tão somente quanto a pessoa. Tão exatamente representou Maier e Cirino que o mineiro logo os reconheceu. Aí o anão fez um gesto de negação e, apontando para o quarto de Inocência, indicou que nada tinha ela com o alemão, ou seja, o Maier não é culpado. Ficaram pasmos os dois. Então, balbuciou Pereira, quem será? Cirino, meu Deus? Sim, sim, gritou o anão com violento esforço, abaixando muitas vezes a cabeça. Lembra, né, que ele fala uma coisa, ele quase morre do coração ali, né, porque não consegue falar. Bom, aí o Tonico, ele correu para fora de casa, denunciou as entrevistas entre Cirino e Inocência, reproduziu ao vivo todas as passadas de Cirino, mostrou o lugar do laranjal onde ele vira tudo. Toda a dúvida desapareceu do espírito de Pereira agora. Então ele tem certeza que foi então o Cirino mesmo, e o Pereira decide, eu mesmo vou matar o Cirino, mas de novo o Manecão, não, eu mato. Não, respondeu surdamente Manecão. Esse Cirino me pertence, ele caçou com o senhor Pereira e fez de mim chacota. E aí o Pereira diz, né, que a inocência vai ser do Manecão. Manecão, ela vai ser tua, tá? Só que a gente vai ter que conversar depois, porque ela tá agora diferente, né? O Pereira tá possuído. Pô, um homem entra na minha casa, come do que eu como, dorme debaixo do meu teto, bebe da água que carrego da fonte. Esse homem chega aqui e de uma morada de paz e de honra faz um lugar de desordem e vergonha. Enquanto a honra do mineiro não for desafrontada, não levanta o rosto. Meu Deus, que vergonha para mim. E aí a gente tem agora o Manecão indo atrás do Cirino. Partiu o Manecão em carreira desapoderada para a vila de Santana do Paranaíba, onde chegou alta noite. Bom, agora a gente está chegando no desenlace do livro. Reparem que durante 3 dias foi Cirino rigorosamente espreitado pelo noivo de Inocência, que é exatamente o Manecão. Então o Manecão tá ali, né? Só analisando o Cirino. Soube o Manecão acompanhar todos os passos de Cirino sem ser pressentido. Assim notou que o rival Cirino montava a cavalo e ia até certo ponto da estrada, como aqui esperar por alguém que não chegava. E a gente sabe, né? O Cirino estaria esperando o Cesário, padrinho da Inocência. E aí o Cirino de repente ouve um barulho, quem é? Esbarrou com o Manecão. E aí o Manecão pergunta, vem cá, o que tu faz aí? E aí o Cirino, ué, é boa, eu viajo, né? E o Manecão pergunta, vem cá, mas tu é andejo, aquela pessoa sem paradeiro? Cirino diz, não sou andejo, mas então o que é? Sou o que sou, não é da sua conta, diz o Cirino, tá? E aí o Manecão, ele chega e diz, eu sei que tu é um ladrão, um cachorro. E aí o Cirino, vendo que o papo tá ali, em cima de violência quase, o Cirino puxa uma arma, só que o Manecão provoca. Gentes, observou, cuspindo para um lado, vejam só que valentão, e sabe até manejar garrucha. E aí, claro, o Cirino quer saber, né? Mas quem é que é o senhor? Perguntou o Cirino. Eu? Sim, sim, quem é o senhor? Então não me conhece? Não, balbuciou Cirino. Conhece Inocência? Uivou o Manecão com a voz terrível. E de supetão tirando uma garrucha da cintura, ou seja, o Manecão tira a arma, desfechou a queima-roupa em Cirino, ou seja, está matando o Cirino ali. Ficara Cirino estendido de bruços. Só que aquela coisa toda, o Cirino ainda consegue no final dizer algumas palavras. Ele diz assim pro Manecão, matador, vil, sim, conheço Inocência, ela é minha, infame, mataste-me, mas mataste também a ela, porque ela não vai ficar contigo, né? E o Cirino está quase morrendo ali, mas ele está perdoando o Manecão. Manecão, eu te perdoo por Cristo. E o Manecão diz, eu não quero teu perdão, bradou ele a custo. E aí o Manecão vê que está chegando alguém ali, e aí o Manecão sai. E quem é que chega ali era o Antônio Cesário. Ó, e o Cesário pergunta, Cirino, quem é que foi o teu assassino? Ninguém, rouquejou o mísero, foi o destino. Morro contente. Inocência, onde está? Quero vê-la. Diga-lhe que morri por causa dela. E aí, claro, né, o Cirino, ele não revela quem atirou nele. E aí ele pede que o Cesário pegue o dinheiro que está na carteira dele ali e para pagar a dívida de jogo. Ou seja, o Cirino também tinha aquela questão de honra dele com o jogo, né? Ó, eu tenho uma dívida de honra na minha carteira, há uns 600 mil réis. Pague o mais, distribua todo pelos pobres, sobretudo os morféticos.
depois das missas, que por mim mandar rezar, ouviu? Ouviu? E aí o Cesário diz, não, não, tranquilo, tudo bem, né? E o Cirino está morrendo mesmo agora. Só que o que o Cirino pede? Mas eu lhe peço, nada diga à sua afilhada, não consinta que case com o Manecão. Não consinta. Então interrompeu Cesário, foi o Manecão quem atirou em ti? Não, não, contestou Cirino, mas ela havia de ser infeliz se casar exatamente com o Manecão. Ouviu? Promete-me? Prometo, respondeu Cesário com firmeza. Juro até. E qual é a última palavra aqui do Cirino? Inocência. Bom, então ficamos sabendo, né, exatamente dessa questão toda aí, dessa promessa que o Cesário faz para o Cirino na hora da morte, de que ele vai falar para a Inocência não se casar com o Manecão, tá? Bom, Cirino morre. Quem é que enterra ele? O Cesário. Ó. Na tarde deste dia, o viajante que passasse por aquele sítio poderia ver uma cova coberta de fresco, sobre a qual se erguia uma cruz tosca feita de 2 grossos paus amarrados com cipós. Eram mostras da caridade do mineiro Antônio Cesário para com o Cirino. Bom, e agora o epílogo. Reaparece Maier, mas qual é o detalhe? Esse epílogo, reparem, no dia 18 de agosto de 1863. O livro começa em 1860, então a gente vai dar um pulo 3 anos depois. 3 anos depois, presenciava a cidade de Magdeburgo pomposo espetáculo. Era uma sessão extraordinária e solene da Sociedade Geral Entomológica. Então tem muita gente ali, os membros, muitos convidados, todo mundo está esperando ali o discurso do Maier, e aí vem o presidente da sociedade a sair discursa. Eis, enfim, aqui no meio de nós, o grande, o vencedor, o incomparável Guilherme Temple Maier. E aí o Maier toma a palavra, discursa, um discurso legal, e no outro dia a gente fica sabendo que os jornais todos ali de Magdeburgo, né, vão trazer a notícia desse discurso dele. Ó. E o que dizia o Maier? O que há de mais digno de admiração, dizia o Tempo, em toda a imensa e preciosa coleção trazida pelo Dr. Maier das suas viagens, é sem contestação uma borboleta, gênero completamente novo e de esplendor acima de qualquer concepção. É a Papilo Innocentia, graciosa homenagem à beleza de uma donzela dos desertos da província de Mato Grosso, no Brasil, criatura, segundo o Dr. Maier, de fascinadora formosura. Vê-se, pois, que também os sábios possuem coração tangível e podem, por vezes, usar da ciência como meio de demonstrar impressões sentimentais de que muitos não os julgam suscetíveis. Ou seja, o Maier é homenageado, a borboleta que simboliza a valorização do sertão do Brasil, porque ela é basicamente aquela questão, ó, ela é homenagem a uma beleza de uma donzela dos desertos do Brasil, tá? Então, aqui nós temos um livro de valorização da beleza do sertão, essa é a verdade, é a borboleta, é a inocência. E o que acontece com a inocência? Essa é a grande pergunta que fica no final, né? Ela fica com o Manecão? Não. Tá morta? Ó. E aí vem só as reticências, ou os 3 asteriscos, e diz assim, ó. Inocência, diz o narrador, coitadinha. Exatamente nesse dia fazia 2 anos que o seu gentil corpo fora entregue à terra, no imenso sertão de Santana do Paranaíba, para ir dormir o sono da eternidade. Ou seja, a gente fica sabendo que a Inocência está morta e ela já tinha prometido, né, se matar. Então fica aquela ideia, né, de que o Cesário, fica subentendido que o Cesário deve ter falado alguma coisa. A Inocência já tinha dito que não ia ficar com o Manecão, queria se matar daí, então deve ter acontecido isso. E é o que fica subentendido nesse Romeu e Julieta aqui do sertão, ok? Se inscrevam no canal aí, pessoal. Grande abraço a todos.